Queridos, a paz do Senhor. Nesse próximo domingo, nós vamos estar estudando a lição de número 3. Jesus, o discípulo e a lei. Se você tem a revistinha da Escola Bíblica Dominical aí, você pode acompanhar com a gente aí. Aqui quem vos fala é o evangelista Evaldo Francisco da Silva, da Assembleia de Deus Ministério Rio de Janeiro, em Pindamonhangaba. Nós estamos situados à rua José Inácio, número 27, no bairro do Araretama. Nossa Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, às 9 horas da manhã. E nós temos aí o compromisso de estar sempre passando com você, passando para você o estudo da Palavra de Deus. E nesse trimestre nós estamos estudando aí os valores do Reino de Deus, com uma estrutura, uma base aí no Sermão da Montanha. Nós temos aí o nosso texto áureo, Mateus capítulo de número 5 e o verso de número 20. Mateus capítulo 5, verso de número 20. É o nosso texto áureo, onde nós lemos: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Esse é o nosso texto áureo. A nossa lição, ela, como todas as outras, se divide em 3 partes. A primeira parte, Jesus cumpriu toda a lei. A segunda parte da lição é a letra da lei, a verdade do Espírito. E a conclusão aí, a terceira parte da lição, justiça do reino de Deus. O importante que vamos aprender nesse domingo é que já na primeira parte da lição tem uma coisa muito importante. Eu sempre tenho frisado sobre isso, embora tenha algumas pessoas que pensam o contrário, mas assim como Jesus trouxe essa valorização do passado, eu sempre tenho dito que tanto o seu presente quanto o seu futuro, ele depende muito do seu passado. E existem algumas pessoas que frisam isso aí, que o passado pertence ao diabo, que o passado é do diabo. Embora eu acredito que ele vai ter que trabalhar em cima do seu passado, porque o seu futuro ele não conhece. E o seu presente, ele não tem muita oportunidade se você não der. Mas o seu passado, ele não pertence ao diabo. O seu passado não é do diabo. O seu passado pertence a você. E o seu futuro, ele vai depender muito do seu passado. O seu presente já depende do seu passado e o futuro muito mais ainda. E nós vamos entender aí que na primeira parte da lição, Jesus cumpriu toda a lei. A gente já vai entender que esse cumprimento da lei, ele mostra para nós um compromisso com o passado. A nossa lição vai trazer bem claro esse compromisso com o passado. E vai trazer um texto claro para nós também, um texto de Romanos, quando nós temos aí Romanos 3:31, Paulo falando sobre isso, que ele não tem intenção nenhuma em desfazer daquilo que já foi feito, daquilo que foi ensinado. Então a gente aprende aí na primeira parte da lição que Jesus cumpriu toda a lei e ele teve um compromisso com o passado ao fazer esta parte. Ainda na primeira parte da lição, o item de número 2, Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário,
que veio tentar aí trazer uma revolução quanto a isso. Mas fica claro que não é nada disso. E a gente vai até ver aí também, nessa conclusão, o verbo cumprir, em Mateus 5,17, ele vem do grego plereo, que traz a ideia de tornar cheio, tornar completo. Uma outra coisa, porque às vezes a gente precisa trazer essas colocações, tanto do grego quanto do hebraico. Durante muito tempo, a igreja viveu num achismo, onde nós aceitávamos muito esta palavra. Alguém lia um texto e dizia assim: eu acho que esse texto quer dizer isso. E isso era passado para nós, e durante muito tempo a gente viveu com esse achismo. Durante muito tempo a gente viveu aceitando as palavras de alguns instrutores que liam um texto e dizia: eu entendo que o texto quer dizer isso. A Bíblia não depende muito do que você entende. A Bíblia depende do que ela quer passar para nós. E por isso a gente precisa ter o compromisso de procurar saber por que, quando, para quem aquele texto foi escrito. Porque quando a gente não valoriza isso, a gente começa a passar muito para os outros o que eu entendo. Eu entendo que o texto quer dizer isso. Eu entendo que é isso. E não é muito bom isso. Então, tanto nós como professores e os pregadores também, você que ministra a palavra de Deus, você precisa ter compromisso com o estudo da palavra, você precisa ter compromisso com as pesquisas, precisa ter compromisso em procurar saber a razão daquilo que você está falando. Então, nessa primeira parte aí, a gente entende, dentro dessa ideia de cumprir toda a lei, desse compromisso que Jesus teve com o passado, desse compromisso que ele teve em trazer para nós aí esse cumprimento da lei. A gente vai ter uma conclusão dessa primeira parte da lição, uma síntese do texto, que diz assim, ó: Jesus apresentou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoá-la. Então ele mostra um compromisso com o passado, quando ele não vem destruir a lei, mas cumpri-la. E a gente vai entender também que quando a gente tem essa ideia de passado, na lei da semeadura, isso aí é muito aceso, muito vivo na nossa vida. Porque se você vai colher o que você plantou, é bem verdade que você não vai colher o que você está plantando, você vai colher o que você plantou. E se você plantou, não foi no presente e nem no futuro, você plantou no passado. Então a gente precisa valorizar muito esse passado aí, tá bom? Ficamos com esta ideia na primeira parte da lição. E na segunda parte da lição, a gente tem aí a letra da lei, a verdade do Espírito. A letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa lei expressa os desígnios de Deus em forma de como nos mostra Romanos 7 a 25, em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força
o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como paidagogos do grego, isto é, um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Gálatas 2:4. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. O item de número 2, ainda da segunda parte, a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão: moral, criminal e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos. A judicial tem a ver com a diversas responsabilidades civis. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Uma nova aliança que concede justiça e paz ao salvo. A lei e a verdade do Espírito. Então a gente tem essa ideia de lei onde tira todo o poder da graça salvífica e coloca uma condição de que o homem por si mesmo conseguiria alcançar a salvação. Então agora a gente vai entender, dentro da colocação de Jesus na nossa história, de Jesus na nossa vida, a verdade do Espírito. No Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente à lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substantiva de Jesus. E por isso, hoje, os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso mostra que o novo concerto
revelou-se na pessoa de Jesus e gera vida, e não mais a letra pesada da lei que gera morte. Ou seja, de um código exterior de normas para o código interior. Aí a gente vai ter aí ainda dentro dessa segunda parte da nossa lição um quarto item como conclusão dessa ideia de letra e lei. Dentro dessa ideia de letra e lei, a gente vai ter uma quarta parte, que é qual o propósito da lei para os discípulos de Cristo. Nessa quarta parte, a gente começa com essa pergunta: qual o propósito da lei para os discípulos de Cristo? E agora nós vamos entender, dentro dessa conclusão aí da lei, dentro dessa conclusão, a letra da lei, a verdade do Espírito, dentro dessa conclusão aí, a gente vai ter uma ideia, nesse item de número 4, qual é o propósito da lei para os discípulos. Você que tem a sua revista aí, vamos ler então, juntos. Item de número 4, item de número 4, da segunda parte da lição. Deixa eu me encontrar aqui. Qual o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar: a propósito da lei para os discípulos, a propósito da lei para os cristãos, a propósito da lei para nós? O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa. Esta, estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e, por meio do Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Gálatas capítulo 4, versos 3 a 7. Então a gente vai entender nessa resposta do apóstolo Paulo que o Espírito Santo, ele dinamiza dentro de nós